Olá, estamos aqui de novo Mais uma vez, com o podcast do Relacione-se Bem. parte 2. Não era só o podcast do Relacione-se Bem. A questão é o podcast do Relacione-se Bem. Aí agora eu ia dizer que a gente está fazendo o podcast do que é o Relacione-se Bem, Parte 2. Agora sim. E só para dizer, a gente já está com vários aqui, a gente está fazendo alguns de livros. Não é um resumo do livro, mas contando também, trazendo um pouco do que a gente faz dentro do livro, até para incentivar a leitura, para incentivar você a se conhecer um pouco mais. E por que a gente está aqui? Para construir a parte 2 do Relacione-se Bem. Você sabe por quê, Ju? Não sei, você pode me explicar, por favor? A gente está aqui para fazer o Relacione-se Bem parte 2, para explicar o que é o Relacione-se Bem e quais são os pilares do Relacione-se Bem. Porque no primeiro, no que é o Relacione-se Bem, se você não viu, para entender isso daqui, você precisa ir lá, para aqui, vai lá e veja que foi o primeiro que deu início à nossa série de áudios do Relacione-se Bem. E lá a gente tem acho que 17 minutos, se eu não me engano, falando de como que foi o Relacione-se Bem, como construiu, como que nasceu o Relacione-se Bem. A gente quer trazer um pouquinho mais específicos pilares do Relacione-se Bem. E para isso, antes eu quero que você entenda o seguinte. No Relacione-se Bem, tanto o perfil lá do YouTube, quanto o nosso perfil ali do Instagram, que a gente tem também o Telegram. Eles todos, a gente está trabalhando algumas linhas de conhecimento, conteúdos. E para você entender o que é o Relacione-se Bem, você precisa entender quais conteúdos e por que a gente trabalha eles. Então, de uma maneira geral, a gente tem 3 pilares para o nosso Relacione-se Bem. O primeiro pilar é o eu. Ou seja, eu. Você. A gente trabalhando a gente. Quem sou eu? Como eu vivo? Quais são os meus recursos? Quais são as minhas dores? Então eu preciso saber quem sou eu. E um dos pilares do Relacione-se Bem sou eu. Entender quem sou eu. Sim, é você com você mesma. Como que você é, como que você se enxerga, como que você se reconhece, como que você se conhece. Então, dentro desse pilar do eu, se encaixa o quê? O desenvolvimento humano para você. Eu vou saber quem sou eu vou saber as minhas dores, eu vou me conhecer melhor, eu vou entender como eu funciono melhor, como eu não funciono melhor, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Então, isso tudo é o pilar do eu. Os livros, por exemplo, os livros que a gente compartilha aqui, o resumo do livro, mais o nosso conhecimento, que não é simplesmente o resumo, como eu disse, é coisas que a gente está trazendo para te ajudar, isso entra no pilar do eu. Porque eu preciso estar bem comigo mesmo, eu preciso saber como eu funciono, eu preciso saber das leis da minha mente, eu preciso saber das leis do universo, para saber como eu me encaixo nesse universo. Então esse pilar é muito importante, porque sem ele, você vai estar manco para entender o todo, para entender as outras coisas que vêm além do eu. Faz sentido para você, Ju? Sim, até cabe aquela colocação que pensar em si mesmo não é egoísmo, né? Porque às vezes as pessoas deixam de pensar nelas mesmas para agradar outras pessoas e acha que é egoísmo cuidar de si mesmo, é egoísmo prestar atenção, é egoísmo você olhar para dentro de si e se conhecer. Que na verdade, não, você convive com você 24 horas por dia. Por mais que a vida não acontece sozinha, você é sua própria companhia, né? 24 horas por dia. Então não é egoísmo você pensar em você mesmo e cuidar de você mesmo. Então aí entra esse eu. E todos os conteúdos que a gente for postar aqui, por exemplo, desses livros, um conteúdo mais específico de desenvolvimento humano para mim, entendendo as minhas emoções. Aí que entra também a parte da consciência, da meditação,
dos encontros que a gente faz do Relacione-se Bem, aberto, todos eles a gente vai trabalhar muito bem o eu. E também eu falo muito, né? Isso também por causa do coach, por causa do conhecimento que a gente tem da análise, né? De ler o corpo da pessoa, a mente, para ela. Ela vai se entender primeiro ela vai curar ela, para que aí a gente passe por um outro pilar. E aqui, ó, por mais que seja um áudio, por mais que a gente tenha gravando um episódio, não tem como a gente esgotar esse assunto do eu só numa fala pequena aqui. Isso daí vai um curso de 3, 4, 5 dias, ou até mais, para entender isso tudo. Mas é só para deixar um pouco claro para você, para entender esses pilares. Depois, o nosso segundo pilar é o nós. E aí entra os relacionamentos. E aí entra o relacione-se bem, né? A maioria das pessoas entende o relacione-se bem como trabalhar o relacionamento com o outro também. Mas, como eu disse, o primeiro pilar lá é o eu. Como é que você pode amar outra pessoa se você não se ama? A Ju pode até falar um pouquinho melhor disso, que esses dias ela escreveu um post e ela tá lidando bastante com isso. Acho que ela consegue trazer um pouco mais uma explicação disso, né? O que se trata em relação ao nós é mais em relação ao coletivo, né, à sociedade. Então, como que você se relaciona com o outro, com as pessoas à sua volta? Ok, tudo bem, você é a pessoa que mais convive com você 24 horas por dia, mas a sua vida, como eu disse, não acontece sozinha. Você precisa ter pessoas à sua volta. E como é o seu relacionamento com essas pessoas? É o que eu sempre falo, não tem como você se relacionar bem com outras pessoas se você não se relaciona bem com você. Não tem como você amar outra pessoa se você não se ama, se você não se aceita, se você não se cuida. Fica meio que um caminho meio contraditório aí, né? Então, você precisa, acima de tudo, se cuidar, que é o pilar do eu, e aí você pensar e partir para os relacionamentos. Então é bacana a gente pensar nisso, né? Isso que a Ju trouxe. Primeiro o pilar eu, entender, eu preciso me amar, preciso me aceitar, para que aí eu vá para esse pilar também do relacionamento. E esses pilares, eles oscilam, não é que oscila, né? Você pula de um para o outro, pula de um para o outro. Não quer dizer que você também precisa estar num nível muito grandioso de amor próprio para pular pro nós, né? Eu preciso me relacionar com o outro quando eu tiver 100%. Não tem como até pensar nisso, porque a gente está sempre se relacionando com outras pessoas. É legal entender o pilar como sendo que é isso que sustenta, mas não quer dizer que primeiro eu preciso passar dessa fase para daí ir para o outro. Legal entender que eu tenho que me amar para amar o outro, mas também eu preciso preciso me relacionar com o outro e daí cresce um amor em mim, entende? Até porque isso não tem um fim, né? Não tem essa questão assim, pronto, já me conheci, já sei tudo sobre mim, agora eu vou para o nós. Aí vai para o nós e fala, não, eu já sei como me relacionar, já me relacionei com todo mundo, já sei como que é, agora eu vou para o todo. Não, não é assim, porque a gente está em constante evolução. Então, quando você achar que você já se conhece o bastante, aí que você vai se conhecer mais ainda, aí que vai aparecer mais coisas. Então, como a gente está numa constante evolução, não tem fim. Então, não tem como você pensar, acabou eu vou pro nós. Porque sempre vai ficar voltando uma coisa ou outra. Você sempre vai estar aprendendo e tirando aprendizado de muita coisa. Então, não tem como você colocar um fim de, eu já me conheço tudo que eu tinha que conhecer. Não existe isso. E é bacana porque eu também sou instrutor de mindfulness funcional, que é uma linha, né? Eles abordam o tema de que a meditação, o mindfulness sozinho, é importante. Mas a nossa meditação, a nossa vida acontece com o outro. Acontece através dos nossos relacionamentos. Então, em casa, né? O relacionamento com a minha esposa, ou com meu filho, com o meu pai, com a minha mãe, ou no meu trabalho também, com o chefe, colegas de trabalho. Então, no meu dia a dia, com amigos. Então, é importante o eu. Preciso me amar. Também é importante o relacionamento.
o meu outro, né? O casal. Assim, as pessoas, a gente precisa se conhecer, a gente precisa conhecer o outro e a gente também evolui através dos relacionamentos. Porque são através de conversas difíceis, são através de contatos, são através desse dia a dia que a gente vê que ali os desafios acontecem. E a gente cresce muito através dos relacionamentos. O Relacione-se Bem nasceu daí, de trazer essa abordagem do eu, mas também do nós. E aí entra o nosso terceiro pilar, que é o todo. Mas aqui eu quero até explicar um pouco melhor isso. Porque o todo, como o nome mesmo já diz, É tudo. é o todo, é o tudo. E aí, os nomes vai depender da tua crença, do que você acredita, do que você... qual religião é a sua, e eu não quero entrar nesse mérito aqui. Eu quero dizer que existe um mistério, algo maior, alguma coisa que rege tudo, que rege o universo, independente da sua crença, independente se é ateu ou não é, se você acredita em energia, se você acredita no universo, se você acredita em Deus. Mas existe algo mais, existe algo que rege tudo. E esse é um outro pilar também que a gente defende aqui no Relacione-se Bem. Algumas pessoas chamam de eu profundo, eu superior, mas a questão é que isso, ele está integrado com o eu e com o nós. Ele tá sempre em tudo, em todo, na beleza do universo, na beleza da vida, na fluidez da nossa vida. Se você ora para alguém. Se você reza, você também reza para alguém. Se você tem um desejo no coração, uma intuição, algo, é porque tem algo maior. É porque tem algo que conecta tudo, que está no meio de tudo, em todos. É onipresente, onipotente, onisciente. Né, Ju? Sim, até essa coisa que você trouxe agora que o todo está no eu e está em nós. Até porque ele é o todo. Então não tem como separar uma coisa da outra. Porque se deixar o eu sozinho, não rola, não vai pra frente. Por quê? Porque não tem o todo. Do mesmo jeito que não tem como você se relacionar. Por quê? Porque não tem o todo. O todo já diz, é tudo, é essa energia, é esse eu superior, como você quiser chamar. E uma outra coisa que a gente vai trazer aqui em relação a esse todo é essa diferença até, né, entre religião e espiritualidade. A religião é onde você tem uma crença, onde você segue aquela crença. Por exemplo, né, só trazendo um pouco para explicar. A Igreja Católica, a Igreja Evangélica, por exemplo, o Espírita. É uma religião, né? E aí a questão que a Ju falou... E também tem a espiritualidade, que no caso é onde você se conecta com essa energia, com esse mistério, essa fonte. Então, são coisas diferentes. E é legal dizer porque se a gente for ver através da evolução da nossa história, através disso tudo, as pessoas sempre buscaram isso, sempre buscaram entender o universo, sempre buscaram entender o que é esse grande mistério. Até a gente estava numa palestra bem recentemente do Marcelo Gleiser, que é um astrofísico que ele ganhou como se fosse o Nobel da... Espiritualidade. E foi bacana ver a palestra, porque ele traz um olhar da física, ele é astrofísico, e ele disse lá que existe sempre essa... na história da humanidade, sempre existiu essa vontade de conhecer, de estar, de entender, de se conectar com a natureza, de entender a Terra, de saber o que é esse grande mistério que existe. E é isso que a gente quer trazer aqui também. Porque a gente acredita que não tem como separar isso. Então esses são os 3 pilares que a gente acredita muito forte aqui. Então, repetindo, quais são os 3 pilares? O eu, o nós, e aí o eu entra como eu, meu desenvolvimento, me conhecer, o autoconhecimento, saber quem sou eu. E aí entra o nós, que é o relacionamento,
o relacionamento com o meu esposo, com a minha esposa, o relacionamento com as pessoas e o pilar do todo, que é o que a Ju falou, que é a questão mais espiritual, mas é uma questão diferente de religião, como a gente já explicou aqui. Então, esse segunda parte, né, do que é o Relacione-se Bem era para trazer e explicar um pouquinho mais do que a gente deseja, o que a gente quer compartilhar com o mundo, essa visão. A nossa missão é compartilhar esse amor, é compartilhar que a gente pode muito bem amar, a gente pode ser amado, a gente pode construir relações saudáveis, relações prósperas, relações com muito prazer para viver da melhor maneira que a gente possa viver e que a gente merece viver dessa maneira. Isso mesmo. Então, obrigado por você nos ouvir, obrigado por você estar aqui mais uma vez com a gente e a gente se vê no próximo episódio do podcast. E valeu!